Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um arquivo compactado chamado neveropenit.rar. Supostamente, esse é um arquivo que por alguma razão misteriosa não pode ser aberto de maneira alguma. Todas as tentativas em hackear esse arquivo falharam e ele conteria o que algumas pessoas consideram como a imagem mais perturbadora da internet, que é capaz de deixar alguém de cabelos brancos só por ver essa dita imagem. Então aqui a gente tem a reprodução da história, vários vídeos, são até poucos, o tema não é tão popular assim, mas vários vídeos a respeito do arquivo mais misterioso e estranho da internet. No vídeo de hoje a gente vai entender por que esse arquivo não pode ser aberto, o que é verdade, e a gente vai ver que isso é uma coisa bastante banal, e que o verdadeiro mistério aqui está em como que a internet se emocionou tanto com uma coisa tão banal. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente se pergunta é, quando que essa história surgiu? A primeira aparição da história que a gente encontrou remonta a essa postagem aqui. Essa postagem original está em russo, está numa wiki com um nome em russo, que vocês vão saber qual é daqui a pouco, e está aqui, nuncabra.rar, versão de 7 de novembro de 2003. Foi postada por um usuário chamado Milling, conforme está aqui. Então é dito que na internet tem muitas histórias assustadoras sobre arquivos misteriosos e seus conteúdos, mas que uma história assustadora aconteceu em 2003, quando a comunidade falante de inglês comum, de amantes assustadores, aqui provavelmente significa pessoas que se interessam por temas assustadores, e que elas iniciaram uma discussão em um fórum a respeito de qual seria o arquivo mais terrível da internet, e as pessoas começaram a compartilhar alguns arquivos dentro dessa categoria. Mas tinha fotos de filmes de terror, imagens reais, imagens dramatizadas, fantasmas, imagens de violência e assim por diante. Mas alguém, cujo apelido se perdeu ao longo dos anos, postou no fórum um link para um arquivo chamado neveropenit.rar. Então nunca abra esse arquivo. No tópico, o usuário diz que ele descobriu esse arquivo por acaso, viu a imagem, e quando tinha 19 anos isso foi suficiente para ele deixar completamente grisalho. O usuário então envia esse arquivo com uma senha, e ele, a princípio, decide mandar a senha apenas para as pessoas que se dispuserem a ver, que tiverem coragem o bastante para ver o arquivo e para saber do que se trata. A questão é que então, e se ocorreu um certo silêncio no fórum, e o que veio depois se tornou ainda mais assustador, porque uma das pessoas que recebeu quebrou o monitor e morreu na frente do computador. O criador do arquivo acabou cometendo suicídio, dizendo: ela veio para mim, jamais abro o arquivo. E outra garota que havia conseguido descobrir a senha sozinha também enlouqueceu, apesar de não ter falecido. Posteriormente, várias pessoas na internet blefaram, afirmando que decriptaram o arquivo. Um deles foi obrigado a admitir que fraudou, que não tinha quebrado nada, e a outra pessoa estava tentando cobrar $5 pela senha e acabou sendo descoberto como uma fraude. Entretanto, ninguém, até o momento, foi capaz de quebrá-lo. E ela fornece aqui o download para esse arquivo. Você pode clicar para baixar, vai vir para um link quebrado, mas você pode acessar aqui na Wayback Machine e você vai conseguir baixar por aqui. Aqui você vai, assim que iniciar, ele já vai abrir imediatamente a opção aqui de download. E você vai ver que o arquivo é esse aqui, 13250 neveropenit.rar. Tá aqui. O arquivo contém um GIF chamado earnest.gif, tem esse tamanho aqui, é um arquivo GIF, a data é de 2002, e se você tentar abrir, ele vai pedir uma senha, e ninguém sabe a senha, e ninguém conseguiu quebrar essa senha até hoje. Aí vem a pergunta, será que tem alguma coisa demais a esse respeito? A gente vai entender daqui a pouquinho. Porque a história, em março de 2020, sofreria uma edição aqui na página da Wiki, no qual esse autor volta e então faz um novo acréscimo. Ele diz aqui que ele entrou em contato com cientistas da computação e foi dito que o arquivo é um texto em ASCII, cujo conteúdo pode ser visualizado com o comando xdump, e que também a única forma de quebrar essa senha seria por força bruta. E que ele agora faz uma intertextualidade, menciona um outro arquivo chamado contractosdiabolicos.zip, que supostamente teria um pacto com o diabo, então sugerindo que esse pacto com o diabo seria a única possibilidade de quebrar a senha desse arquivo. Essa edição também menciona que uma fonte não confiável, que foi uma das pessoas que blefou dizendo que tinha quebrado a senha, apresentou um GIF do Pato Donald como sendo o conteúdo do arquivo, mas que isso é mentira. A edição também colocou o que seria esse link para o arquivo original. Mais uma vez aqui ele renomeou, né? Basicamente trocou o nome do link, e ele também colocou um exemplo de como o arquivo deve ficar de acordo com o histórico. A imagem correta de como o arquivo deve ficar, basta você clicar para ver do que eu estou falando, é essa aqui, que traria uma pessoa com a boca bastante aberta, sendo o earnest.gif.
seria essa imagem aqui do conteúdo original, e já tá meio na cara que isso não faz ninguém ficar de cabelo branco, mas vamos entender então o que exatamente tem por trás dessa história. Então a primeira coisa que a gente se pergunta aqui nesse caso é, onde a história foi postada e o que será que isso nos diz a respeito talvez da veracidade da história. O site em que isso aconteceu é este endereço aqui, e a princípio o nome está em russo, né? Mas você pode traduzir e você vai ver que isso aqui, até pela imagem, já ajuda a gente a entender do que se trata. Ele é intitulado Obscurantismo ou Escuridão, uma enciclopédia de horrores. E aqui ele fala sobre o que é creepypasta. A palavra assustador, na maioria das vezes, se refere a histórias assustadoras, a palavra creepypasta no caso. Tudo começou com tópicos assustadores no 4chan, que começaram a aparecer regularmente na forma de histórias de terror. Então, basicamente, essa aqui é uma wiki na internet em que as pessoas postam histórias de terror que são compartilhadas na internet, chamadas, portanto, de creepypastas. Ou seja, não há compromisso com a veracidade aqui no tema dessas histórias postadas. De fato, essa história tem um dos principais clichês das creepypastas, que é a pessoa enlouquecendo quando vê algum tipo de estímulo, talvez uma imagem, talvez um áudio, talvez um vídeo, nesse caso aqui um GIF, e que todo mundo enlouquece ou morre, portanto ninguém sobrevive para contar a senha, mas ainda assim o perigo está espreita, ainda assim o perigo está aqui. O perigo ainda aparece aqui na forma desse neveropenit.har. Então ele está lá, mas você desconhece a senha. Isso aqui é uma das principais características mesmo das creepypastas. E quando você vai investigar quem criou essa história, quem enviou o primeiro texto da história, você vai chegar num usuário chamado Milling. Essa aqui é a página desse usuário, é a página do Milling, e aqui você pode ver outras postagens que ele fez. Você vai ver que ele aparentemente é um tanto obcecado com essa história de arquivos perdidos, porque ele uma vez postou a respeito de um arquivo de 2015 chamado Cérebro do Exterminador, que é capaz de conjurar uma espécie de robô fantasmagórico quando você o abre. Depois ele postou também a respeito de uma espécie de fundação SCP, só que cuida de arquivos anômalos, conforme esse artigo aqui na Wiki diz pra gente. Então o primeiro deles é o Terminator.har, aqui, e o segundo é essa organização que lida com arquivos anômalos e que classifica os arquivos em categorias, prejudicial, seguro, perigoso, dentre eles aqui uma série de outros arquivos, inclusive contratos diabólicos, entre vários, alguns até que a gente já conhece de creepypastas clássicas, e entre eles também o nosso Never Open It. Aqui infelizmente ele não está carregando o Ctrl F, mas o Never Open It também está nessa lista de arquivos que essa fundação secreta cuida. Tem também uma outra história a respeito de um arquivo de 87 chamado nulares.rar. Esse nulares.rar seria um arquivo rar, como o próprio nome indica, que provoca histeria em todos que o abrem. E os que abriram tiveram a infelicidade de serem assassinados. Só que tem um pequeno probleminha, né? O formato rar não existia em 1987, então é impossível fazer um arquivo rar em 1987. Esse formato só viria a ser desenvolvido em 93. Tem um arquivo de 2001 chamado digscn17.rar, que seria responsável por conjurar um fantasma e fez com que a testemunha entrou em pânico e morresse quando bateu a cabeça numa quina. E o mais curioso de todos é que é uma pasta chamada IALD, que quando é inserida num pendrive faz com que você marque um encontro no mundo real com uma entidade. Se você for um homem, a entidade é uma mulher. Se você for uma mulher, a entidade é um homem. Essa entidade, quando você encontrá-la no mundo real, te oferece um beijo. Se você aceitar, vocês se beijam, ela desaparece, levando com ela todos os equipamentos eletrônicos que você tem, mas deixa no seu bolso um feijão. Em pouco tempo você vai começar a passar mal e os médicos vão te dizer que você está vivo, apesar de ter uma quantidade letal de veneno no seu corpo. Todas as histórias terminam fornecendo aqui um download. Então olha, se você quer checar o arquivo, baixe o arquivo aqui. Aqui a gente tem o Brain Terminator.har, aqui a gente tem o Dulares.har. Infelizmente esses arquivos não estão mais disponíveis. Se você clica para baixar, você vai parar num link quebrado, conforme esse aqui. E mesmo se você tentar acessar o link quebrado, o que vai acontecer é que você vai cair numa página do arquivo da internet, onde a princípio se baixaria o arquivo, mas que no final não tem link funcional. Nenhum botão aqui, nada leva para o nulares.har propriamente. O único arquivo que está salvo disso é o arquivo daquela imagem ISO. Então tá aqui. Aqui você pode acessar. Só que nesse aqui também não tem nada muito especial. Essa imagem ISO está quebrada quando você tenta visualizá-la. E ela é datada de 9/12/2016. Conforme está aqui. Então, a princípio, você poderia extrair e aí você poderia tentar acessar a imagem para ver do que ela se trata, mas, mais uma vez, não tem nada demais a partir de aqui. Então, o que é mais provável? Considerando que essas histórias de terror do autor têm até mesmo uma contradição, tem um arquivo de 87 de extensão rar, e isso não é possível, porque o rar surgiu em 93. Então é bem provável que o Milling seja apenas um autor de creepypasta especializado em escrever a respeito desses arquivos perdidos, e que o neveropenit.har seja apenas mais uma das histórias ficcionais que ele inventou.
Então, naturalmente, você se pergunta, em termos de uma investigação forense, o que a gente conseguiria fazer a partir desse arquivo. O primeiro passo é a análise de metadados, que a gente tem um resultado para o neveropenits.rar. A gente descobre que é um RAR, aplicação, xrar compressed, aqui tamanho antes, tamanho depois, foi feito no Windows 32 bits, data de modificação é 7 de dezembro de 2002, a 17 horas e 10 segundos, modo de compressão, melhor compressão, o nome chama earnest.gif e é uma aplicação. Tá aqui, desse jeito. Aí você se pergunta, será que isso aqui permite identificar alguma coisa a mais, identificar a versão do arquivo RAR, o que vai poder nos dizer se o arquivo é de 2002 ou 2013, quando a história foi postada? Será que vai ter alguma data que é incongruente? A resposta é não. A resposta é que isso aqui é tudo que a gente consegue obter. E aí eu peguei o WinRAR, as duas versões possíveis do WinRAR, então eu pensei, supondo que esse cara tivesse feito isso lá em 2002, qual versão ele utilizaria? Ele utilizaria essa aqui, a versão chamada 3.00, que é de junho de 2022. E se ele tivesse feito em 2013, ele usaria essa versão aqui, a versão 4.20, que é de 14 de junho de 2012. E aí eu instalei essas duas versões do WinRAR, tá até aqui baixado em versões do WinRAR, eu instalei essas duas versões e eu produzi arquivos encriptados, aqui no caso é uma senha simples, mas para testar, eu produzi um arquivo encriptado no RAR 300, tá aqui, peguei um livro do Bertrand Russell sobre relatividade, eu fiz a mesma coisa no RAR 420. Eu extraí também do mesmo jeito num arquivo compactado com senha, e aí eu enviei os dois para análise de metadados, e a conclusão é que eles são iguais. A conclusão é que os metadados são iguais e eles não permitem identificar a versão a partir daí. Então tá aqui, melhor compressão, Win32, enfim, exatamente a mesma coisa, não tem nada que nos permita diferenciar um RAR de 2002 de um RAR de 2013. Pelo menos não no sentido dos metadados. A encriptação em RAR funciona recebendo uma senha que o usuário insere. Essa senha é passada numa função hash, que é uma função de mão única, e é obtido uma hash, é obtida uma sequência de letras e números que se extraiu da senha. Perceba que uma hash, por ser uma função de mão única, você não consegue voltar. Você não consegue partir da hash e chegar na senha. Você só sai da senha e chega na hash a partir daí. Então, essa senha é usada como uma chave para criptografar o arquivo original na criptografia AES, conforme está descrito aqui. Então, você vai pegar o arquivo original, vai passar no AES usando a senha como chave e você vai produzir um arquivo criptografado que contém a hash e o conteúdo em si que está criptografado. Você pode extrair essa hash usando essa ferramenta aqui. Então aqui você vai escolher o arquivo, vamos pegar o neveropenits, por exemplo, submit, desse jeito aqui, e aí ele vai produzir pra gente um arquivo de texto que contém propriamente a hash em questão. Então essa monstruosidade aqui é a hash, mas na verdade ela segue um padrão que é, nós temos o tipo 1 ou tipo 0, no nosso caso aqui, sempre vai ser tipo 1, significando que apenas os arquivos e não os cabeçalhos estão encriptados. E a gente vai ter aqui um modelo que contém a hash e depois contém todo o arquivo encriptado. Por isso que esse arquivo saiu gigante, porque aqui a gente não tem só a hash, a gente tem o conteúdo encriptado propriamente. Essa hash gigante acontece com qualquer um dos outros dois, então se eu pegar aqui esse encriptado no RAR 300, eu vou ter uma hash gigante, e se eu pegar o encriptado no RAR 420 eu também vou ter uma hash gigante. Então isso também não permite que a gente identifique, afinal de contas, qual é qual somente a partir daqui. Todos eles seguem exatamente o mesmo padrão. E como que você faz para abrir esse arquivo? Quando você tenta abrir o arquivo, o WinRAR vai te pedir uma senha. Assim que você der a senha, o WinRAR vai calcular a hash dessa senha e vai comparar com a hash que ele tem armazenada. Se conferir, então ele vai usar a senha que você inseriu para descriptografar o arquivo criptografado, usando, claro, a chave que você forneceu. A senha é propriamente a chave. Se você der uma senha errada, ele não vai condizer com a hash armazenada e, portanto, ele nem vai conseguir descriptografar o arquivo. Mesmo que ele tente, ele vai obter um monte de lixo, um monte de coisa sem sentido e não um arquivo consistente, um arquivo que você pode ler. Como que você tenta quebrar isso? Existe algum botão que você aperta e você hackeia o arquivo RAR? Não, não existe. A sua única esperança é pegar essa hash e tentar quebrar essa hash da base da tentativa e erro. Você vai descobrir como que a hash é calculada, tem o SAL também. SAL é uma adição que você faz para tornar a hash um pouco mais complexa. Então você vai pegando palavras-chave e vai tentando quebrar
a hash, verificando qual dessas palavras-chave acaba dando uma hash igual. Basicamente isso. Então, se você está tentando quebrar uma senha numérica de 5 dígitos, você começa 0001, 0002, 0003, 009, 0010, 00011, 00012, e acho que você pegou todo o funcionamento desse processo. Então, na base da tentativa e erro mesmo, não tem outra forma de você quebrar, não tem análise forense que você vai fazer para tentar recuperar partes da senha ou para tentar recuperar partes da imagem. Isso não dá certo, isso simplesmente não dá certo. Se você usar uma senha muito grande, o processo de quebrar essa senha vai ser computacionalmente inviável. Por quê? Porque isso requereria um tempo muitas ordens de magnitude maior do que a idade do universo. Você teria que ficar tentando possibilidades A, B, C, tal, etc. por um tempo muito grande. Então, se você tem uma senha de 127 caracteres, que é o máximo que o WinRAR comporta, entre eles 26 letras minúsculas, 26 maiúsculas, 10 números e 10 caracteres especiais, a gente vai ter 127 elevado a 72, ou ainda 2,97 vezes 10 elevado a 151 combinações. Isso aqui você não quebra nem na idade do universo atual, nem em nenhuma outra forma. A gente não tem recurso computacional para quebrar uma coisa desse tamanho. Em outras palavras, qualquer arquivo compactado com uma senha grande o bastante vai ser impossível de ser aberto sem conhecer essa senha, e você não consegue restaurar o conteúdo desse arquivo sem conhecer a dita senha, porque essas informações estão encriptadas. Logo, as supostas imagens que estariam dentro do arquivo, por exemplo, essa imagem aqui, que é a versão completa daquele earnest.gif, não procede. Isso não poderia ter sido recuperado sem a senha, não tem nenhuma descrição de como isso foi feito. Isso aqui provavelmente é só uma inserção na creepypasta mesmo, para tornar a coisa mais assustadora. Ah, mas eu tenho a senha, o que você faz? Você posta o que tem dentro? Não, você posta a senha. Você posta a senha porque com a senha eu venho aqui no arquivo, extraio o earnest.gif, coloco a senha e confiro por mim mesmo. Não basta você simplesmente colocar o arquivo conforme você supostamente fez. Então o único caminho possível para deduzir a imagem seria você pegar o tamanho da imagem, tá aqui 981, 537 bytes, e tentar achar um GIF com o mesmo tamanho que esse. E comprimir esse arquivo com o método de melhor compressão e verificar se o tamanho comprimido é igual. Isso é uma assinatura bastante única, mas boa sorte para encontrar isso aqui. Isso é como se você estivesse tentando pescar um peixe no oceano que tivesse o estômago com certo tamanho. Então você teria que pegar cada um dos peixes que você encontrasse, abrir o peixe e medir o estômago dele para saber se é o peixe que você está procurando. Na prática, isso é inviável de fazer. Eu desconheço um mecanismo de busca na internet que faça isso, e eu desconheço uma forma viável de tentar pegar todo o GIF que tem na internet, aplicar a compressão e verificar se a match confirma. É dito também que usando o comando xdump você teria a imagem. Na verdade não, na verdade você tem apenas a versão criptografada da imagem, que não é o conteúdo original. Essa não é uma forma válida de recuperar o conteúdo e, portanto, não tem quaisquer evidências que as imagens que a creepypasta aponta sejam de fato o conteúdo do arquivo. A imagem do homem gritando é somente uma produção artística que circula na internet desde 2008. Você faz a pesquisa lá no TinEye e você vai descobrir que ela acontece na forma desse GIF mesmo, que eu já mostrei pra vocês aqui, de várias pessoas gritando com a boca aberta em várias cenas. É uma produção artística, tá? Isso aqui não é nenhuma imagem real, não é absolutamente nada chocante, é só uma produção artística. Então agora a gente se pergunta, será que esse arquivo é especial? Ou será que ele é um arquivo ordinário que qualquer pessoa consegue fazer? Um primeiro indício de que ele seria especial, se você acessar as propriedades do arquivo, você vai ver que ele ocupa 2 espaços. Olha só, então vamos lá no nosso neveropenit.har, propriedades, e a gente vai ver que ele ocupa 949 KB, ao mesmo tempo 952 KB. Será que isso é algo paranormal? Será que isso é algo inexplicável? Não, não é. Isso aqui, todo arquivo apresenta esse tipo de propriedade. Isso aqui é absolutamente banal. Vamos pegar aqui o arquivo encriptado no RAR300, está aqui. Aqui ele ocupa o mesmo espaço exatamente, isso provavelmente é uma coincidência bastante feliz. Aqui não, aqui um ocupa 1,01, aqui um ocupa 1,02. Vamos pegar também o arquivo do WinRAR.exe, você vai ver que ele ocupa 922, 924. Você vai pegar o outro instalador, você vai ver que ele ocupa mais uma vez a mesma quantidade. Quanto maior, mais difícil é de você ver a diferença. Mas arquivos pequenos, então por exemplo nessa pasta aqui, nós temos essa imagem desse sapinho usando chapéu, você vai ver que o tamanho dele vale aqui a mesma coisa. Olha só, ele ocupa 17,6 KB, mas em disco ocupa 20 KB, conforme está descrito. Aqui no FileDate.exe também nós temos uma coincidência, 48 e 48. Vamos entender exatamente quando que é uma coincidência e quando não é. O que acontece é que seu disco é dividido em páginas,
e as páginas têm tamanho fixo. A página é a menor unidade que um arquivo pode ocupar. Se a página tem 4 kilobytes e o arquivo ocupa 4 kilobytes, então parabéns, o espaço em disco e o tamanho do arquivo são 4 kilobytes. Mas se o arquivo ocupa apenas 1 kilobyte, então o tamanho do arquivo vai ser 1 kilobyte e o espaço em disco vai ser 4 kilobytes. Se o arquivo tem qualquer múltiplo de 4 kilobytes, então o tamanho do arquivo vai ser o mesmo que o espaço que ele ocupa em disco. Se, por acaso, ele tiver um valor que não é múltiplo, então o valor vai ser o primeiro múltiplo disponível. Então esse aqui pesa 949 kilobytes. Porém, o múltiplo mais perto é 952, por isso que ele tem dois tamanhos direto aqui, conforme está descrito. Esse outro aqui pesa 17,6, múltiplo mais perto é 20. Se ele tivesse 97 kilobytes, a gente saberia que ele não poderia pesar 97 no disco, porque 97 não é múltiplo, então ele pesaria 96, não daria certo, 96 é divisível por 4, né? Você pode dividir aqui, 96 dividido por 4, você vai ver que dá 24, então, portanto, ele pesaria 100. 100 dividido por 4 daria 25, portanto, ele pegaria 25 páginas em disco. Então, nada demais, nada especial aqui. Além disso, é extremamente simples fazer um arquivo com essas mesmas propriedades. Como que você faz isso? Você vai pegar uma imagem assustadora ou não, por exemplo, esse sapinho de chapéu. Ninguém vai ver essa imagem no final, então você pode pegar o que você quiser, pode pegar o Davidson fazendo gol, pode pegar o que você quiser mesmo. Você vai pegar um programa que edita a data da imagem, para colocar a data que você quer nela. Então, para isso, essa imagem aqui até já está com a data alterada, mas vamos alterar mais uma vez. Para isso, vamos clicar aqui no programa File Date Changer, selecionar a imagem do sapinho de chapéu e vamos colocar a data de 2001. Então vamos lá, agosto de 2001, perfeito. E vamos fazer a mesma coisa aqui na data de modificação para 2001, deixar exatamente a mesma data nos dois casos, desse jeito. Aí a gente muda as datas, mudou a data com sucesso, só você sair. Aí agora você vai pegar o WinRAR daquela época para poder fazer a compressão. Para isso a gente pode usar tanto o 300 quanto o 420, você vai ver que nenhum deles tem uma diferença própria assim, eles fornecem um arquivo indistinguível. Então tá aqui, eu instalei o WinRAR 420 para a gente fazer esse exemplo. Vamos lá no Criando um Igual, vamos abrir aqui o WinRAR.exe e aí a gente vai selecionar justamente o local em que isso vai ser feito. Isso está mais especificamente na pasta Criando um Igual. E a gente clica na nossa imagem, perceba aqui a data 21/8/2001, e a gente coloca aqui adicionar e aí a gente chama do nome que você quiser. Então você pode chamar de darkness.har, desse jeito aqui. Aí você vai aqui em opções, você vai selecionar avançado, senha, e você vai colocar uma senha grande. Uma possibilidade é você simplesmente dar uma cabeçada no teclado, isso funciona, ou você vem aqui e você gera mesmo. Você gera uma senha com 127 caracteres, desse jeito aqui. Aí você copia, cola, ok. Senhas não condizem, claro, porque eu não coloquei a segunda, agora sim, ok. Aí você vem aqui em geral, coloca melhor compressão, desse jeito, dá um ok e pronto. Temos aqui um arquivo amaldiçoado, que tem uma imagem horrível, que não pode ser vista, porque senão cria cabelos brancos em alguém. Pronto, ninguém vai conseguir quebrar esse negócio, porque esse negócio tem 127 caracteres. Você simplesmente não vai conseguir quebrar um troço desses em nenhum tempo humanamente viável. A única forma é usando a senha que eu acabei de criar. Então tá aí, pronto. É extremamente banal fazer um arquivo do tipo, e o maior mistério nessa história é como que a internet se impressiona com uma coisa tão fácil de fazer e tão fácil de inventar uma história em cima. Então assim a gente pode concluir que não tem nenhuma evidência de que tenha uma imagem mais perturbadora da internet dentro desse arquivo, que ele faz parte de uma história criada por um usuário especializado em narrar a respeito de arquivos amaldiçoados numa wiki de creepypastas, que é extremamente simples e banal produzir um arquivo igualzinho a esse. A história surge em 2013 nessa wiki de creepypastas, um lugar chamado Millen, que é viciado em produzir histórias de arquivos amaldiçoados, uma delas inclusive sendo impossível. A gente fala em encontrar registros das discussões que a história menciona, então a história diz que alguém tentou vender a senha do arquivo, a história diz que muita gente tentou quebrar a senha do arquivo, não tem nada disso na internet. Do ponto de vista forense, não dá para estudar o arquivo mais aprofundado, não dá para dizer se ele foi feito em 2002, como a história conta, ou em 2013, porque as versões do WinRAR produzem o mesmo tipo de cabeçalho, não trazem assim nada especial. É impossível recuperar o conteúdo do arquivo de forma parcial ou total sem a senha, porque ele é encriptado usando AES, com uma senha como sendo a própria chave, então não dá também para recuperar a senha sem um ataque de força bruta, isso é computacionalmente inviável para senhas grandes, então a gente não pode afirmar nada sobre o conteúdo, pode ter ali um gore, pode ter uma imagem feia, ou pode não ter nada demais. Qualquer afirmação do tipo a senha foi parcialmente conhecida, a imagem foi parcialmente recuperada são falsas. Se você acha que é verdadeiro, então exija que a pessoa demonstre como.
a imagem é recuperada parcialmente. Demonstra exatamente qual o processo que restaura a imagem, porque até onde verificamos, esse processo não aconteceu. Não tem nada de especial no arquivo ter dois tamanhos, bem-vindo ao sistema operacional, todos os arquivos têm dois tamanhos, exceto por uma coincidência muito feliz. É extremamente fácil produzir um arquivo com as mesmas propriedades, usando um editor de metadados, uma senha grande e um compactador. Valeu por você que assistiu, a gente se vê, falou!